Ultimamente tô assistindo uma série, né? Tô acompanhando uma série. E é interessante, um dos episódios dessa série é uma série de aventura, em que normalmente há muitos episódios que não são necessariamente vinculados ali às tramas principais, né? Não que sejam exatamente episódios spin-off, são, imagina, episódios oficiais, mas que não têm exatamente. Alguns episódios não têm tanta ligação ah, com o que de principal está acontecendo no seriado, né? E já é um seriado antigo, né? E em um dos episódios eu acho interessante trabalhar a temática que eles trabalharam, até um pouco a forma que eles trabalharam, porque eu já falei sobre isso no canal, que é a questão ali no caso da invasão de outras áreas, outros continentes, outros países, alguma coisa. E como eventualmente, não tão eventualmente assim, mas a lida, né? Ou mesmo o relacionamento entre povos diferentes, quando um povo vem em outro país, em outra área, ou em outra região, em outro continente, que eventualmente pertença a outro povo, né? Ou se exatamente não, talvez a palavra não seja pertencer exatamente, mas que há outros ocupantes, né, de outras raças, de outros credos, de outras etnias, enfim, outros povos, né? E aí, há um relacionamento, mas eventualmente acaba não havendo às vezes relacionamento, mas a invasão de um povo, vamos dizer, dominante em relação a outro povo que acaba se tornando dominado, né? Uh, ou pelo menos essa seria talvez uma nomenclatura possível, né? Alguns poderiam discordar, eu digo, eu digo independentemente. Infelizmente eu não sei, né? Feliz ou infelizmente, mas independentemente pode haver outras nomenclaturas, né? Talvez essa que eu esteja usando não seja nem a melhor. Mas eu já falei sobre o tema no canal e nesse episódio é muito interessante porque uma personagem acaba sendo sequestrada por uma pessoa, um indivíduo de outra raça que já tinha ocupado o planeta dessa moça, né? E aí entra-se ali numa discussão de que esse sujeito que faz esse sequestro dessa mulher que era uma dessa lutadora que era uma guerrilheira. Então, continuando, né? Daí essa personagem é sequestrada e, como ela tinha, no caso, na época, ela era uma guerrilheira que tinha lutado justamente para a libertação do planeta dela desses invasores, né? E quando ela era uma guerrilheira, matava ali os invasores. Mas aí que tá. Ela, ela tinha tanto ódio dessa raça que acabava matando invasores que, vamos dizer, não eram tão culpados. Havia pessoas que estavam ocupando o planeta. Vamos dizer que, de repente, até, ou alguns não faziam tanta questão disso, alguns faziam, de repente, questão, mas não estavam vinculados ao exército. E aí que tá, ela não fazia distinção com qualquer um dessa raça que realmente estivesse ocupando o planeta dela, ela mataria, né? Por entender que não tinha um direito de invasão e tal. Mas justamente o que eu falei sobre a questão de quem faz questão ou não, né? Porque veja bem, eu entendo que há sim, no caso, individuação e separação e divisão de responsabilidades, claro. Você pode, no caso ali, o pessoal que eventualmente não esteja vinculado ao exército e verificar se eles deveriam, no caso, ser assassinados por guerrilheiros uma vez que alguns desses que não estejam vinculados ao exército, mas estejam ocupando ali o outro planeta que não é deles, que estão invadindo, mas verificar se eles concordam ou não com essa ocupação, ou em qual nível eles são mais ou menos coniventes com isso. Então, eu entendo que isso tem que ser, no caso, analisado, avaliado. Volto depois. Justamente continuando, no caso ali, a guerrilheira tinha matado pessoas que inclusive não faziam parte do exército, mas estavam ocupando, no caso, o país. Mas então, eu entendo que no caso, e que tá, uma das conclusões do episódio é que eventualmente ela acusava, na verdade, o sequestrador de falar assim, não, esse sequestrador dela queria se vingar dela porque eventualmente ele tinha tomado uns tiros, não tinha morrido, acho que ela até achou que ele estava morto, mas ele tinha tomado uns tiros e ali ficou com o rosto desfigurado e tal. E daí ela pega e diz assim, não, mas você me sequestrou, ou falando dele, né? Ele me sequestrou e esqueceu que na verdade quem ocupa não é inocente. Não é só pessoas do exército que eventualmente teriam que ser matadas, qualquer ocupante teria que ser assassinado. Então aí que tá, esse ponto eu não concordo com a conclusão que eventualmente o seriado traz. Inclusive que há separações, divisões de responsabilidade. Entendo que, por exemplo, só para dar um exemplo, no caso, por exemplo, da América do Sul, aqui a América do Sul foi bastante colonizada por portugueses, espanhóis, outras pessoas de outros países. Se você eventualmente está trazendo a questão continental
no sentido de outras pessoas invadirem, há uma divisão de responsabilidade. Principalmente se eventualmente não faz parte do exército e nada disso. Então, uma pessoa que eventualmente vem trabalhar na América do Sul, uma vez tendo sido feita ali a colonização aqui do continente da América do Sul. Aí vem lá, uma pessoa diz assim, tudo bem, não é que eu concorde exatamente com a intervenção, eventualmente aconteceu, não que eu goste que isso tenha acontecido, mas é aquela coisa, abriu uma oportunidade profissional, no caso da América do Sul, é um português ou um espanhol. Abriu uma oportunidade de trabalho na América do Sul. A pessoa pode aproveitar disso. Aí tá, mas ela não concorda, ou pelo menos é menos conivente, porque se eventualmente fosse para continuar, no caso, trabalhando na Europa, a pessoa até aceitaria, não, tudo bem, eu só estou indo eventualmente para a América do Sul porque é mais fácil. Não porque eu concordo que lá deveria, no caso ali, ter havido perseguição de índio e tudo mais, entre outras situações, ou mesmo escravidão, depois trazendo negros e tudo mais. Então aí que tá, a pessoa pode não concordar com essa situação. Mas há uma oportunidade profissional mais fácil, eventualmente ela aceita aí. Se eventualmente fosse para ficar na Europa, ela também aceitaria. Tá vendo como o nível de conivência é menor? É diferente daquela pessoa que muitas vezes por opção, até por filosofia, vamos dizer assim, alguns diriam por modo de visão, por ponto de vista, não, acho que teria que invadir mesmo. Ou no caso, estando no exército ou não, uma pessoa estando no exército de alguma forma de Portugal ou Espanha, não, teria que de alguma forma invadir mesmo. Ou outra pessoa que diz assim, não estou no exército, mas acho que teria que ir lá detonar todo mundo na América do Sul. Mas aí seria por uma questão de conceito. E daí a pessoa eventualmente concordaria, ou mesmo seria conivente no alto nível com essa questão. Agora, tá vendo como é possível haver uma responsabilização menor no sentido? Olha, não é que eu concordo com isso, ou até tenho alguma conivência, no sentido que a pessoa também não conseguiria pela força dela, até por falta de poder político, não conseguiria eventualmente impedir nenhuma invasão, mas falou, olha, não é que eu concordo, entendo que eventualmente é uma coisa que aconteceu, é uma realidade, tem uma oportunidade profissional lá, se não tivesse essa oportunidade profissional, não iria para a América do Sul, ficaria na Europa e também aceitaria. Tipo, esse nível de conivência é muito menor. Então, aí que tá, cada um com a sua responsabilidade, né? Cada um com o seu nível de responsabilidade, apenas para trazer essa questão.